pessoas, tudo bem? Bora para mais um vídeo para ajudar os médiums, os novos médiums a não enlouquecer, a não pirar. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de mediunidade mais comuns, principalmente na Umbanda. Lembrando que o que eu falo nesse vídeo é muito de acordo com a minha experiência, tá? Não é a sua totalidade. Pode existir outros tipos de mediunidade que eu nunca tive contato, porque a gente tá num mundo em constante evolução, né? E aí é isso. Bora pro vídeo? E eu venho aqui encarecidamente pedir. Eu vou começar a pedir pro seu herê. O seu herê que tá aí com você vai fazer você clicar no like. Axé? Por favor, gente, clica no like, compartilha com outro irmão de santo. Deixa um comentário, qualquer comentário que você deixar aqui. Gostei do vídeo, odiei o vídeo. Se deixar dislike, já ajuda no engajamento aqui. Você imaginava? Tava até sem o microfone. Então, para começar esse vídeo, agora que eu já arrumei meu microfone, vamos falar da mediunidade de incorporação, que é a mediunidade mais padrão, né? É a mediunidade que muitas pessoas têm. A gente já nasce com mediunidade, Van? Sim. A gente já nasce sim com a mediunidade que a gente pode desenvolver. Eu vou falar de um tema aqui que eu não tinha nem anotado ali, mas é uma coisa que pode acontecer de estar nascendo crianças cristais, crianças arco-íris, crianças, na minha época, quando eu comecei a estudar o espiritismo kardecista, tinha muito índigo, criança índigo, era o nome de criança índigo, crianças que vinham assim, mais evoluídas, não tinha a ver tanto com a mediunidade que ela ia desenvolver, mas elas eram assim, são hipersensitivas, têm uma sensibilidade muito grande, uma facilidade de conexão e comunicação com o povo do submundo, o povo do lado de lá, o povo do lado espiritual, né? O povo que tá atrás do véu. Então tinha muito isso. Hoje pode ser que eu não pesquise mais coisas kardecistas e não encontre mais esses nomes, mas eu acho que ainda é comum, ainda se fala assim, né? Então, na Umbanda, normalmente você entra, ou você é um médium de incorporação, ou você é Ogã, ou você é Cambone, né? Normalmente, eu, Vanessa, percebo que tem pessoas que têm mesmo, já chegam no centro, quase prontas já para incorporar e atender e seguir a vida. Claro que precisa de diversos ritos, né? E tem outras pessoas que demoram mais para desenvolver aquilo, para não sofrer com a mente. E aí o que eu falo para a pessoa conversa com a entidade quando está no dia do desenvolvimento, conversa com ela, pede a cor, pede o que ela gosta de beber, o que ela gosta de fumar. Os meus irmãos novos me ouvem? Ouvem, nem sempre, né, querida? Essa irmã é uma irmã que sempre assiste meus vídeos e aí ela vai falar pra mim que eu tô xingando ela porque ela é super dramática. Mas assim, é porque não é nem questão que as pessoas não ouvem o conselho, mas é uma questão de que demoram para entender o que é o conversar, o que é o se concentrar, porque é tudo muito novo para quem nunca incorporou, para quem nunca teve essa conexão, né? Eu comecei a entrar na Umbanda, é muito bom, né? Eu frequentava um centro lá em Jundiaí, aí depois desse centro, que uma amiga me levou lá, e aí eu acho que eu fiquei 1 ano e meio indo lá. Aí no meio desse ano e meio eu fiz um curso de benzimento, porque eu tenho benzimento na minha ancestralidade, mas eu nunca convivi com a minha avó para ela me ensinar. Então eu fui atrás de um curso, fiz um curso de benzimento, e aí a gente começava a benzer na casa Aruá. E aí dentro das pessoas que estavam no curso, tinha uma que eu falava, nossa, parece que você já faz isso há muito tempo. Parece que você faz isso há muito tempo, e dito e feito. Ela fazia muito tempo, ela já era mãe de santo,
mas tinha umas questões, né, ainda, e aí ela voltou e decidiu abrir ela nunca tinha aberto, ela tinha sido curada, mas nunca tinha aberto nenhum centro. E aí ela decidiu abrir, e aí eu falei, eu quero ser sua filha. E aí tinha uma outra amiga que já fazia algumas giras, né? Tinha começado as giras antes dela decidir abrir o centro, que era só a mãe de santo e ela, e aí eu entrei. E aí eram duas filhas que tinha, e as duas muito novas de tudo, sem saber nada de Umbanda, então as duas sofriam junto. Não tinha ninguém para perguntar, não tinha vídeos no YouTube com a Vanessa maravilhosa explicando nada. Era fechar o olho e ir, sabe? E eu aprendi muito, isso foi de 2019 a 2020, aí começou a pandemia, aí eu saí desse centro, aí me mudei, e aí quando eu me mudei, ó, nem era para contar minha história, para eu falar de mediunidade, mas vamos lá. Aí quando eu me mudei, eu vim para casa, primeiro com os gatos, né? E aí eu tava super feliz que tinha comprado minha casa própria, vim com os gatos, que eu queria dormir para vir antes da mudança, para eles já acostumar com o ambiente. E aí eu deito, no colchão não tinha nem cama ainda, né? Que a cama ia vir 2 dias depois. E eu escuto um ponto de Ogum. Aí o primeiro pensamento de todo macumbeiro: nossa, morri, nem vou aproveitar minha casa. Eu morri, vocês já estão me levando, conquistei a minha casa e eu morri. Estão me levando para Aruanda com um ponto de Ogum. E aí eu abri a janela e ouvi o ponto mais alto. Eu falei, ah, não morri, né? Consegui abrir a janela, não sou um espírito, tô nessa matéria ainda. Aí eu desci, né? Porque aqui tem mais 4 casas, então da minha casa no portão dá 50 metros. Então não dá pra eu ver o que tem na rua. Desci, abri o portão. Quando eu olho pro lado, vejo pessoas de branquinho entrando no lugar, do outro lado da rua. Eu falei, meu Deus, um centro na frente da minha casa, será que é um sinal? Talvez sim, talvez com certeza. E aí mesmo lá, eu ainda fiquei 1 ano indo só na assistência até pedir para entrar na casa, porque aqui vocês estão conversando com uma pessoa teimosa. Eu não já... É muito bom ser da assistência, gente, é muito bom ser consulente, é a melhor coisa. Trabalho nenhum. Trabalho nenhum. Agora que você entrou, que você é novo médio, você sabe que dá trabalho você dar Umbanda. Do candomblé, eu vou nem falar porque eu não imagino o trabalhão que dá no candomblé, né? E aí depois de 1 ano, aí eu pedi para entrar para casa e entrei, já tô há 2 anos e meio, 3 anos, então isso vai quase para 10 anos que eu tô vivendo a Umbanda, me considero macumbeira todo esse tempo. Então, eu comecei o meu desenvolvimento lá em Jundiaí, depois de 4, 3 anos voltei para o desenvolvimento aqui onde eu moro agora. Então, tem diferenças das casas, de como são regidas as casas, né, e de como a gente sente também. Tem muita diferença, né? E é muito diferente para a gente sentir, para a gente entender o que a gente está sentindo e para a gente entender o que dá para fazer, o que é para fazer ali. Então, assim, a mediunidade de incorporação é a primeira que aparece, né? A mediunidade de incorporação é a primeira que é desenvolvida, aliás. A primeira que é desenvolvida. Mas eu acho que a que aparece primeiro é muito a sensibilidade. Eu sei que eu acho que o termo é clareaudiência, mas pode ser só audiência, que é de ouvir as coisas, né? Escutar as coisas batendo, que sempre acontece, né? Ver vultos, né? Não ter a clarividência tão desenvolvido, que é outro tipo de mediunidade, que é de visão, mas tem essa de clarividência que a pessoa vê nitidamente. É nitidamente que ela enxerga o outro plano e tantas coisinhas boas quanto as coisinhas ruins. Acho que muita gente, os médiuns novos, eu queria muito ver como é o meu guia, como o meu guia é. Aí você pede para ver isso e aí acaba vendo um monte de coisa ruim também. Um monte de obsessor, um monte de encosto, que é o que mais acontece, ver os espíritos negativos. Ou ver os espíritos negativos que estão passando por guias, pode acontecer também, mas isso é assunto para outro vídeo.
Bora voltar. Então, a mediunidade de incorporação é uma mediunidade que eu acredito que pode ser desenvolvida e acredito também que tem pessoas que simplesmente não têm elas. Não tem, e não é nem porque precisa de um tempo para desenvolver, tem simplesmente pessoas que não têm. No candomblé, eu acredito que, além do jogo de búzios, que confirmam ou não esse tipo de mediunidade, que confirma se a pessoa vai dar passagem para o orixá, me desculpa se eu estiver falando errado, ou ser Eked, ou ser Ogã também, né? Eu acho que é mais fácil para desenvolver, porque daí ele já vai direcionado para cada coisa. Tem uma coisa que acontece no candomblé, que quando passa o orixá e a pessoa bola no santo, que é o quê? A pessoa cai assim, desmaia. Que quer dizer que o orixá quer que ela faça a feitura dele, ou a primeira iniciação, que eu acho que é Iaô. Novamente, quem é do candomblé, traga os termos corretos aqui, porque eu não sei todos os termos. Eu sei da ritualização, mas eu não sei todos os termos. Mas na Umbanda também, normalmente a pessoa vira Ogã, né? E aí tem o Ogã de atabaque, né? E tem o Ogã que ele ajuda na gira toda, né? A mãe Li, que é uma outra mãe de santo, amiga da minha primeira mãe de santo, a mãe Li, o marido dela é Ogã, ele foi, como é que é o termo? Suspendido o Ogã. E aí, entre aspas, ele só é Ogã, mas os Ogãs, eles têm uma mediunidade de ser sensitivo, talvez até de vidência e de clareaudiência muito grande. Eles não incorporam de dar passagem para o espírito, mas eles sentem, o Ogã, ou a pessoa que fica na porta, encaminhando cada consulente para passar por um médium. Normalmente ele sente cada médium, com qual médium aquela pessoa precisa passar, qual médium vai ser melhor para ele. Por isso que eu falo, vai na Umbanda, eu queria tanto passar com X, com Y. Não escolhe, deixa os espíritos ou o trabalho escolher. E claro, tem pessoas que estão na porta e faz isso, e tem pessoas que só seguem a sequência dos médiuns que estão trabalhando, aí libera aquele médium e encaminha para aquele. Tem isso também, tá? Nem tudo é muito espiritual e muito, como eu posso dizer, elevado. Tá? Às vezes é só a consequência de um terminou, o outro não terminou, então vai nesse que terminou, tá? Não ficaremos loucos. Deixa eu ver, já falei de incorporação, vidência, clareaudiência, tem intuição também, sensitiva, e aí tem aqui as mulheres sofrem, né? Tem aqui eu ouvi criança. Eu ouvi aos 8 anos que eu era médium de cura, que eu tinha mãos que curava. Depois, mais velha, eu não ouvi isso, né? Mas provavelmente eu acho que eu tinha essas mãos que curavam por causa da minha avó, benzedeira, é o que eu sinto. Mas muitas mulheres ouvem que são médiums de cura, e por isso vão se aproximar muitas pessoas que precisam de cura. E daí, você, maior de 18, manda se lascar. Combinado? Porque a gente acaba ficando com medo de estar indo contra o seu propósito e muito difícil, e aí aceita uns lixos de amizade e de relacionamentos do nosso lado, ou aceita ficar no emprego porque acha que aquilo é cumprir o seu propósito de cura. E não é, tá bom? Não é. Não é. Você é médium de cura, e o que eu acho que para todos os médiuns de incorporação também, de tudo, dá para ser leve. Tem coisas que não, mas tem coisas que dá para ser leve. Se você tá sofrendo, se você tá numa situação que tá te tirando a paz, tá te tirando o seu tempo, corta. Não tem por que você ficar nisso. Mas me orientaram já. Olha, é muito tênue a linha de conseguir transformar a vida de uma pessoa com a pessoa abusar da sua bondade. Então esteja muito ciente disso e ciente das escolhas que você faz de ficar ou de sair, tá? Muitas vezes provavelmente vocês vão ouvir de diversos
dirigentes, mãe de santo e pai de santos, porque é uma forma de manter a humildade da casa inteira, porque se soltar o povo vai embora, né? O povo acha que tem o rei na barriga, mas muitos falam, a gente não faz nada, quem faz são os espíritos, são os guias. Concordo que muitos são os guias, mas se a gente não tiver lá de médium para mediar, quem faz? Os guias não fazem sozinho. Então depende muito da gente também, da gente estar com o nosso banho tomado, estar com a nossa firmeza feita, estar com a nossa vela que acendeu para o nosso ori feito toda semana, trabalhando mentalmente, seguindo os preceitos. Para mim é fácil de comida porque eu sou vegetariana faz 19 anos, mas para quem é difícil, né? Tem lugares que o preceito também é de cigarro, de álcool, com certeza de drogas também, para você estar presente ali. Então, é um trabalho muito grande, semanalmente, para você estar pronto e concentrado para se tornar médium de incorporação. E aí a incorporação, o vídeo já está com 15 minutos, e aí a incorporação, como que acontece? Aqui, ó, você vai ver, a gente tem pelo menos 21 chakras, certo? E o que não tá aí nesses chakras onde eu acho que acontece, onde acontece a conexão do guia com você para realizar a incorporação, que é no chakra humeral, que fica aqui na nossa, tem gente que chama de asa, né, mas é na nossa escápula, né, normalmente do lado esquerdo. Eu já vi irmãos de santos e o guia como se estivesse com a mão ali em cima. Tem pessoas que descrevem que tem como se fosse um fio, um cabo conectado de um guia com o irmão de santo ali. Então é assim, essa conexão, quando a gente para, se concentra, pensa no guia que está ali, você pode se concentrar no ponto que está tocando, é você permitir que o guia se conecte com aquilo ali. Por isso que eu falo muito para os meus irmãos de santo, pensa no seu pé. Que é para quê? Para você pensar no presente, para você sentir o seu pé. Seu pé tá frio, seu pé tá quente? Ai, mas que conselho nada a ver, sim, mas é para você estar concentrado no que está presente, porque senão a sua mente vai pensar em um monte de coisa. É vergonha de incorporar, é medo de não dar certo, é medo de não conseguir entender, é medo de estar fazendo errado, é medo de marmotar, achar que é coisas da sua cabeça e de alguma forma você está passando vergonha e fazendo seus guias passar vergonha e achar que está enganando as outras pessoas. Isso a gente vai sentir a vida toda. Até os pais de santos relatam que a gente vai sentir a vida toda, né? Eu acho que eu fui muito treinada pela minha primeira mãe de santo maravilhosa, porque eu cambonava ela, né, e os guias dela, e aí ela falava, você é a cambone, você que tem a responsabilidade de saber se é o guia ou se é um outro espírito se passando pelo guia. E aí só tinha eu e minha outra irmã, e às vezes um ou dois consulentes para atender. Então a responsabilidade era minha, porque ela estava incorporada. E aí a outra irmã também estava auxiliando, mas também sabia tão pouco quanto eu, que as duas estavam iniciando ali. Não entendia tanto de espiritualidade, não tinha tantas coisas desenvolvidas. E a gente desenvolveu como? Na marra. Então isso de entender quem está incorporado ou não, o que é aquilo ou não, eu desenvolvi muito indo, fazendo. E eu acho que uma outra dica para quem está incorporando, vai começar a incorporar, se permite errar, tá tudo certo. Se permite errar, às vezes eu tô incorporada e esqueço de cumprimentar os pontos de força e falo, nossa, desincorporo e falo, putz, eu esqueci de cumprimentar a entrada, putz, o congar normalmente eu cumprimento, né, ou esqueci de cumprimentar a corimba, eu falo, meu Deus, como que eu esqueci, né, porque isso não é só a entidade que faz sozinha, isso também vai da nossa consciência, porque hoje é difícil, quase impossível ter médiuns de incorporação não consciente. É muito difícil isso acontecer. Por quê? Antes era assim.
do médium, do guia querer provar que era algo superior, que era algo que não era algo da Terra, que passava em cima dos vidros e não se cortava, queimava com fogo, mas não queimava, porque era necessário, porque estava no início, as pessoas conhecendo a religião, conhecendo o que era aquilo. Por isso que era, entre aspas, espalhafatosos, para que aquilo se provasse. Hoje não precisa se provar. Mas acontece, todo mundo que acredita já sabe o que é mediunidade, o que não é, o que acontece, o que não acontece, vai muito de crer, sem ver, né? E aí os ver para crer se lasca, porque quer ver tudo. Então hoje não tem muito isso por conta da nossa evolução como humanidade. A forma de incorporar vai ficando ainda mais sutil, no sentido de precisar de menos elementos para trabalho, não precisar de ferramentas ou até mesmo roupas. E eu não estou falando isso como uma forma de apagar ou diminuir as entidades que gostam de trabalhar assim. Tem entidade que gosta, tá tudo certo, mas eu acho que o caminho para os próximos 50 anos, para os próximos 100 anos aí da nossa religião, por conta da nossa evolução da humanidade, da evolução mental, vai ser isso. Eu acredito muito que vai ser cada vez mais sutil ainda a forma de incorporar e a forma de trabalhar. Eu falei coisa nesse vídeo, hein, gente? Eu espero que você tenha gostado. Qual o próximo tema eu devo ter aqui? Vocês têm que me escrever, porque se não escrever, eu não vou lembrar todas as perguntas que já me fizeram na vida para colocar aqui como vídeo, tá bom? Por favor, se inscreve, escreva aqui a sua dúvida, que eu respondo num vídeo ou respondo aqui por escrito. Me segue também no Instagram. Diariamente eu tô lá postando o meu trabalho, e se sentir que precisa de algum equilíbrio, é só clicar aqui e fazer o teste para saber qual a melhor sessão indicada para você. E se quer melhorar a sua intuição e se quer aprender a defumar, no primeiro comentário eu deixei um link para você comprar esses meus 2 métodos de melhorar a sua intuição como médium e também aprender a defumar a sua casa direitinho, tá certo? Tchau!